Pessoal, todos vocês já passaram ou vão passar por uma situação desse tipo, em que um determinado tema, você precisa fazer uma reunião de última hora para fazer essa produção, e aí você vai se lembrar, como é que eu faço esse slide? Eu tenho uma recomendação de não colocar muito texto, colocar imagem. Qual imagem eu coloco? Meu tempo é muito curto. Eu domino o assunto, mas como é que eu faço isso? Então, na aula de hoje, né, a gente está caminhando aqui para o final, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que particularmente eu gosto, acho bastante interessante, que ela nos permite produzir slides em PowerPoint, por exemplo, utilizando inteligência artificial, tá bom? Então vocês vão perceber que é algo bem tranquilo, eu confesso, e aí eu estou realmente dizendo, eu não vou criar nenhuma, me colocar aqui numa posição de santo, tá? Vou contar realmente a verdade. Já aconteceu de eu ter que ministrar uma aula sobre um determinado tema de última hora, aconteceu uma viagem, aconteceu um imprevisto, e aquele tempo que eu havia reservado para preparar aquela aula, eu não consegui, mas eu tinha que apresentar o conteúdo, ok? E eu já recorri também à inteligência artificial para me ajudar a construir, né, essa apresentação. Então, vou dar um exemplo, vou colocar, são duas ferramentas que eu vou citar para vocês, e eu vou fazer o exemplo de uma delas, elas têm uma proposta similar, tá? Similar. Eu vou utilizar aqui, a princípio, uma ferramenta chamada Gamma AI. Eu vou colocar o link para vocês no, no chat. Vou colocar o link para vocês no chat, tá bom? Vocês vão perceber aqui, olha, eu fiz o meu acesso com a conta do Google, tá? Eu nem já entrei direto aqui e tal, porque é muito simples, né? Só fiz o login com a minha conta do Google, ok? Eu estou utilizando a conta free, né? A conta padrão, ok? Vocês verão aqui na minha tela que há diversos slides aqui já produzidos, né, na minha conta. Por quê? Porque, como disse para vocês, eu uso bastante isso, tá? Vou excluir aqui um ou outro. Eu não vou utilizar a conta paga, até porque eu não sou assinante dessa plataforma, tá bom? E vocês vão perceber, utilizando o Gamma AI, a gente tem uma ferramenta super interessante de produção de conteúdo que é convertida em apresentações, tá bom? Bem, então, uma vez que a gente faz aqui o nosso login, tá? Aqui no caso de vocês, quando fizerem o acesso, ele vai estar sem nada, né? No meu caso aqui, há 8 apresentações que eu criei, tá? E o que que eu consigo fazer? Bem, eu posso começar uma apresentação do zero, tá bom? Começar do zero. Eu não vou usar essa opção, né? Vocês já conhecem aqui o meu perfil, eu gosto bastante de inteligência artificial. Então, eu vou utilizar essa opção aqui, olha. Criar uma nova apresentação utilizando inteligência artificial. Beleza? Então, vou criar aqui. E aqui tem três possibilidades, tá? Eu posso colar um texto aqui e pedir à ferramenta que gere para mim uma apresentação com base nesse texto. Eu poderia ter um trabalho escrito, um site, e eu pedir para criar a apresentação a partir desse conteúdo, tá bom? Eu particularmente uso muito essa aqui, quando eu vou apresentar trabalho em congresso, por exemplo, meu artigo está pronto, eu tenho que produzir a apresentação, os slides da minha apresentação. Eu faço aqui o upload do meu arquivo e peço para fazer uma versão, uma prévia, tá, da minha apresentação, e depois eu faço as edições conforme eu desejar, tá? Mas aqui, para nossa aula, eu vou utilizar a opção mais popular do Gamma AI, tá? Que é uma apresentação em que eu quero produzir uns slides com base em um prompt. Tá? Então, vou utilizar essa opção, a mais popular. E aqui, inicialmente, tá? Eu poderia definir aqui quantos cartões eu quero. Quantos cartões são quantos slides, tá? Então, eu posso escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 10. É algo gratuito. A partir de 10 slides, a gente tem que usar a conta Pro, né? O conta Plus, tem que assinar. Bem, qual é a estratégia que eu faço? Se eu tiver uma apresentação muito longa, tá? Vamos supor que eu tenha 20 minutos para poder falar numa palestra. De repente, 10 slides até atendem.
Mas se eu precisar de 15, geralmente eu divido o conteúdo em 2 tópicos e faço esse procedimento 2 vezes. Então, aqui eu vou escolher o limite de 10. Tá? Eu posso escolher aqui um estilo, né? Um padrão. Tá? Vou colocar aqui, olha, um padrão alto. Qual que é a língua que eu quero? Vou escolher em português. Tá? E o que essa ferramenta faz? É muito legal. Ele pode produzir para você um slide, pode produzir um site, ou pode fazer um documento para você. Tá certo? Então, aqui é super legal. Eu vou hoje explorar a questão de apresentação. Tá bom? Mas num semestre seguinte, por exemplo, eu posso, numa aula como essa, solicitar que os estudantes criem um site sobre um determinado tema, tá? E a ferramenta aqui também poderia ser utilizada. Na sequência, a gente tem o prompt, né? O que eu gostaria de fazer? Eu poderia colocar aqui apenas equidade digital, sabe? Eu poderia colocar apenas o meu tema, equidade digital. Quando a gente faz isso, a gente já viu em outras aulas, quando você está criando o seu prompt dessa forma, a IA vai te dar um retorno. Porém, menos eficaz do que quando você faz um prompt mais detalhado. Tá? Então, eu vou fazer algo um pouco mais detalhado. Tá? Ok? Eu quero, eu quero que você elabore slides sobre equidade digital, abordando o conceito, suas consequências, causas e soluções. Eu utilizarei este slide em uma palestra que será assistida por crianças de uma escola pública de Natal, Rio Grande do Norte. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou aqui direcionando, tá? Exatamente o meu tema, eu apenas escrevi equidade digital, utilizando o prompt para criar todo um contexto, tá? Todo um contexto relacionado ao meu propósito, ao meu objetivo, ok? Então, vou pedir para ele, ó, utilize um vocabulário que seja compreensível pelas crianças, use frases curtas, tá? Quero ainda que os slides não tenham muito texto, pois quero evitar lê-los, tá? Às vezes é muito comum os meus estudantes estarem aqui naquela fase e precisam fazer a defesa do seu trabalho de conclusão de curso. Aí eu digo para eles, pessoal, você vai ter 10 minutos para apresentar seu TCC. Utilize no máximo 10 slides. As pessoas que vão avaliar vocês já leram o seu trabalho. Então, vocês são os doutores naquele momento, vocês que conhecem o assunto, vocês que estudaram. Tragam para a apresentação de vocês os tópicos mais relevantes. Não leiam os slides. Se você tem uma frase curta, importante, tem uma imagem, tá? Pode ser que ela coloque assim, ó, use imagens relacionadas ao tema, sabe? A gente sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras e tal. Então, esse conjunto de boas práticas que todo professor, toda professora pede para vocês, quando vão produzir as suas apresentações, eu quero trazer para cá, tá? Trazer para cá para ajudar a construir a minha solução, tá bom? É claro que esse prompt poderia ser melhor produzido, melhor adaptado e tal. Só quero mostrar que eu saí simplesmente dizer que o meu tema era equidade digital, simples assim, direto, para tentar contextualizar. Agora, vou imaginar que esse prompt já está adequado. Então, estou pedindo, né? Gere uma apresentação de alto impacto, utilizando 10 cartões em português, baseado nessa instrução. Tá? É bem simples, direto, bem tranquilo. Vou pedir para gerar o retorno aqui. Então, rapidamente, ele cria primeiro um conjunto de tópicos. Então, qual que foi a estrutura dele aqui? Está dizendo assim, ó, o que ele chama de contorno, né? São os tópicos gerais. Ele vai dizer assim, olha, eu vou incluir um slide
sobre o que é equidade digital. Eu vou incluir um outro slide dizendo por que a equidade digital é importante. Se você quiser excluir esse slide, você pode excluí-lo. Se você quiser alterar o texto, você pode também, tá? O nome do tópico. E aí, quem são as pessoas que não têm internet? O próximo. Como a falta de internet afeta a vida, né, de acesso à internet afeta a vida das crianças, as causas da falta de equidade digital, as soluções, o papel do governo, da escola, e o que você pode fazer para ajudar. E tem uma frase aqui, né, sobre a conclusão. Vou tirar a palavra conclusão apenas, tá? Tirar a frase da conclusão, acho que não precisa, já fica claro, tá? Porque aqui é uma espécie que a gente chama de call to action, né? É chamada para ação, tá? Então é isso. Se você quisesse excluir algum slide, você poderia. Na conta padrão, você não consegue adicionar mais slides, né, mais cartões, porque o limite é 10, tá? Na conta padrão, na conta gratuita. Bem, eu acredito que se eu tiver um conjunto de slides, de 10 slides, muitas vezes eu vou utilizar isso aí em uma apresentação de 15 minutos, 20 minutos, tá? Vou fazer uma apresentação no Rio de Janeiro, agora no dia 28. Eu tenho meia hora para falar e eu vou utilizar 15 slides na minha apresentação, tá bom? Então, a gente tem um guia aqui para ela sobre o que é relevante. Aqui embaixo, o que você quer, né? A quantidade de texto por cartão. Você quer mediano, né? Alguns parágrafos mais concisos? Você quer algo mais detalhado? Ou você quer algo mais breve? Eu, particularmente, Alexandre, prefiro textos mais breves. Sabe por quê? Eu quero evitar, eu quero evitar utilizar e fazer a leitura do texto. Isso transmite insegurança e tal, mas se você está dominando o assunto, uma frase impactante ali para a sua audiência já vai te ajudar bastante, tá? Com relação à imagem, eu pedi, né, que ele inserisse imagens, imagens é muito bom, imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E como é que você quer as imagens? Você vai pegar imagens da internet? Vai querer que ele coloque imagens automáticas? Ou você quer que ele gere imagens com inteligência artificial? Bem, vocês já me conhecem, pessoal. Vocês já me conhecem, né? Eu vou explorar aqui o uso de imagens com inteligência artificial. Até porque a gente não viu, ao longo do nosso curso, nenhuma ferramenta que pudesse gerar imagens, tá? Mas tem, obviamente, tem várias que a gente poderia fazer, tá bom? E aqui eu quero um conjunto de cores, tá? Que esteja relacionado a isso, ou humor, ou estilo. O que você quer fazer, né? Eu vou colocar assim, olha, utilize imagens. Vou colocar assim, olha, é para criança, né? Engraçadas, que possam despertar o interesse das crianças, tá? Use cores, use cores tipicamente, use cores tipicamente que ocorrem em desenhos animados, tá? Só um contexto apenas, tá? Para a gente verificar se isso aqui faz sentido. A gente tem aqui, né, vários modelos de inteligência artificial que podem ser utilizados para definir as imagens. Eu vou deixar o padrão, tá? Então, aqui o que eu fiz? Apenas fiz uma pequena mudança no contorno, disse que eu queria imagens, frases mais breves, que ele utilizasse imagens de inteligência artificial, mais engraçadas e com cores próximas de desenho animado. Poderia até escolher um personagem, tá? Superman, Batman, o que for, né? Da paleta de cores desses personagens, poderia colocar isso aqui na minha ferramenta, tá? Bem, feito isso, feito isso, eu vou pedir para continuar, tá bom? A gente tem aqui um conjunto de créditos, tá? Aqui no meu caso, eu estou gastando meus créditos, 40 créditos, mas vocês têm muitos, realmente não me lembro aqui quantos tem, mas vocês podem gerar aqui, tal, na versão gratuita, que é mais do que suficiente. Vou deixar, então, gerando para mim. E aqui, nesse momento, uma coisa bem legal é que você pode aqui escolher um estilo dos seus slides, tá? O estilo. Então, por exemplo, eu posso ter slides mais escuros. Isso é eu, tá? Dificilmente eu uso slides escuros, eu prefiro algo mais claro. Acho que ele transmite mais profissionalismo, mas ele pode ser mais leve, mais profissional, tá? Ele pode ser mais colorido também, tá?
Então, depende muito aqui do seu público, né, daquilo que você quer abordar. Eu vou colocar aqui um slide mais clarinho, tá? Para abordar esse ponto. E, feito isso, eu vou pedir, então, para gerar. Vamos ver o resultado. Então, está gerando aqui para mim os slides. Então, tá. É, vamos ver aqui como é que ficou, tá? Então, gerou aqui desse lado, tem os 10 slides, tá? O que que eu posso fazer nesse momento, tá? Eu já posso fazer a apresentação direto do Gamma AI. Vou clicar aqui, olha, ele vai para a tela cheia, tá? E a gente vai perceber algumas, alguns, alguma necessidade, né, de ajuste. Por exemplo, o que que ele fez aqui, né? Ele colocou o meu termo em inglês, né? Falando aqui, então, da equidade digital, né, no mundo como um todo. De repente, estou fazendo uma apresentação em português, isso aqui não seria adequado e tal. Então, de repente, eu posso editar, a gente vai editar isso aqui daqui a pouco, tá? E nesse primeiro slide, ele trouxe aqui quem é o autor desse trabalho, que fui eu, né? Tá na minha conta do Google. Na minha conta do Google, o meu perfil é Alexandre Rodrigues. Então, assim ele aparece, tá? A imagem, ele gerou com inteligência artificial, seguindo o prompt que eu fiz, tá? Eu falei, olha, quero uma coisa mais divertida, que gere engajamento, que gere uma questão de pertencimento com esse público dessa palestra, tá, pessoal? Com esse público. Eu fiz, assim, algo proposital, tá? Mas eu poderia ter dito, olha, é uma palestra para diretores de empresa da área de tecnologia, ou profissionais da área de direito, ou da medicina veterinária. Eu quero que você foque mais em questão dos animais, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, essas imagens seriam geradas. Como eu disse, eu posso fazer essa apresentação aqui, né? Inicialmente, ele trouxe aqui o conceito de equidade digital. Na sequência, vocês vão perceber que boas apresentações, elas geralmente não têm bullet points, né? A gente não tem aquelas bolinhas, né? Você apresenta os tópicos de uma maneira mais indireta, sabe? Sem criar listas, né, nos bullet points, porque isso todo mundo faz, né? Então, aqui, coloca uma pergunta, então, de acordo com o tópico, por que que a equidade digital lá é importante, traz cada elemento de maneira breve, porque eu espero que na sua apresentação você comente e não apenas leia, não é, o conteúdo que está ali presente. E aí, mais um slide simples, clean, né? Vocês viram que quando eu coloquei o modelo, né, do slide, eu optei por uma versão mais clean, mais direta. Muito legal isso aqui. Olha só a questão do rapport, a questão da conexão, tá? Quando ele vai dizer que é algo positivo, não é? Ele está dizendo assim para você, olha, a equidade digital é importante porque permite que você tenha igualdade de oportunidades, a inclusão social e ajuda no crescimento econômico. Então ele coloca uma criança sorrindo. Por quê? Aqui ele está dizendo o impacto positivo da equidade digital, não é? Por outro lado, agora, quando ele está dizendo o que a ausência da equidade digital que ela gera, ou seja, qual que é o lado negativo, a conexão, o rapport, ele traz uma criança que transmite com o semblante dela algo de tristeza, tá? Aqui a gente não vai dar uma de Sandra Annenberg, né? Tem um meme famoso aí da Sandra Annenberg que está anunciando a morte de alguém com um sorriso no rosto. E isso não é algo que a gente espera, tá? Então, ou seja, se por acaso a mensagem que está sendo passada ela é triste, ela é algo ruim, tá? Então a gente tem uma imagem adequada. Notem que eu não coloquei isso no prompt. Não coloquei isso no prompt. Eu poderia ter colocado essa regra, mas a IA já consegue capturar isso, tá? E note mais uma vez que os slides foram produzidos sem uso de bullet points, sem aquelas bolinhas, criando aquelas listas terríveis, né, que acabam não gerando um, uma, um engajamento, né? Não dá a entender que é algo assim foi preparado de fato, né, para aquele trabalho. Na sequência, né, as causas aqui da equidade digital.
Bem, infraestrutura insuficiente, ficou legal, gostei da imagem. Desigualdade econômica, analfabetismo digital. Talvez essas imagens aqui não sejam as melhores. O texto que ficou na parte superior também, né? Tentou criar um texto aqui em inglês. Aqui também não está em inglês, eu não sei qual é a língua que ele utilizou aqui embaixo. Talvez a gente tivesse necessidade de fazer um pequeno ajuste nesse slide. Tá? Bem, soluções, mais uma vez, tá? É muito legal. A gente está falando de soluções, é algo positivo. Então, a gente tem aqui algumas soluções relacionadas ao assunto. A imagem transmite a alegria, porque eu caminho na direção da solução. Qual que é o papel do governo? O papel da escola? E o que que a gente pode fazer? Interessante que essa imagem aqui, ela foi gerada por IA também, mas ela tem um viés mais realista, não é? Não ficou tão próximo aqui do desenho animado quanto foram as anteriores. Talvez a gente deveria melhorar ali a qualidade do prompt para ter uma certa coerência com aquilo que foi produzido. Tá. E aqui, fechando então com o último slide, né, fazendo o que a gente chama de call to action, né, chamada para ação, quando você chama a responsabilidade dos ouvintes para se engajar na sua proposta também. Né? Então, aqui nesse caso, eu fiz a opção por fazer a apresentação diretamente aqui do site, sem ter que baixar no meu computador, nem nada. Tá, o que mais? Bem, aqui a gente consegue colocar aqui um desfoque, né, na parte superior, e existe também a possibilidade de você fazer um compartilhamento. Então, por exemplo, eu vou copiar esse conteúdo, tá? Então, o que eu fiz? Né? Cliquei em compartilhar, eu posso criar aqui em compartilhar. Se eu copiar esse link, eu posso vir aqui no grupo, tá? E vocês vão ter acesso à minha apresentação, direto. Não está no Drive nem nada, já está na nuvem, tá? O que é ótimo. O que eu posso fazer também é, se eu tiver um grupo, né? Se eu estiver fazendo esse trabalho em grupo, eu posso permitir que as pessoas possam não apenas visualizar, mas que elas possam editar, que elas possam entrar aqui nessa ferramenta, tá? Com esse link e vir e fazer as modificações. Então, quer dizer que eu estou utilizando a nuvem agora, nessa versão, permitindo trabalho colaborativo. Então, eu posso chamar, olha, ô, Luiz Valério, criei a primeira versão aqui, tá? Entra no link, vem aqui, verifique se está legal, se está ok, faça as suas modificações e já fica salvo aqui na nuvem, tá? Então, é algo bem interessante. E, além disso, se eu clicar nesses três botõezinhos, desculpe, se eu vier ainda no compartilhar, desculpe, ainda no compartilhar, engraçado que estava numa outra versão, até então. Se eu vier aqui no exportar, ainda no compartilhar, o que que eu posso fazer? Eu posso exportar essa apresentação para PDF, tá? Isso é muito comum quando a gente está dando uma aula, né? Veio aqui, produziu, fez os ajustes, você gera o PDF, tá aqui, olha, né? Gerou o PDF e você compartilha com as pessoas. Ótimo. E aí você às vezes vai vir aqui e vai dizer assim, poxa, professor, apareceu um negócio aqui, né? Made with Gamma, ou seja, construído com Gamma, né? Apareceu o meu nome aqui na frente, mas eu gostaria de fazer um ajuste. Tá, e aí, como é que a gente faz? Bem, uma opção é você exportar isso como PowerPoint. Vou exportar aqui como PowerPoint, vou abrir o PowerPoint para vocês verem como é que a gente vai fazer. Salvar meus downloads aqui. E vou optar por fazer a edição no PowerPoint. Tá, vou habilitar aqui a edição. Ele está, olha só, perfeito, perfeito a versão que chegou aqui para mim, né, no meu PowerPoint. Vou fazer algumas modificações aqui, tá? Chamar de equidade digital, para o inglês. Fazer a modificação. Ora, Wanderson, mas tem gente que não tem grupo da A3 até hoje? Assim, tem 2 meses, uns 2 meses que a gente dividiu. Bem, se não tem, né, o grupo, a pessoa precisa se
juntaram um time, né? Porque senão vai ficar sem nota, tá bom? Beleza, a pessoa que tá sem grupo, por gentileza, procure um dos grupos, tá? Eu espero que os grupos aceitem e distribuam alguma atividade, tá? No projeto final para essa pessoa que ainda não. Tá, beleza. É, perfeito, que Ana Laura. Ouvi a sua demanda, daqui a pouquinho a gente faz a sua alocação, tá? Perfeito, Anderson, sem problemas. Daqui a pouquinho eu faço a alocação de vocês, tá? Deixa eu só fazer essa explicação aqui. Então, aqui, por exemplo, né, já mudei o título, vou tirar essa bolinha, né, vou tirar esse Azinho que tem aqui também, vou fazer a edição, tá? Então, aqui, vou deixar dessa forma aqui, tá? Vou colocar um negrito aqui e tal, só para a gente mostrar para você que você consegue editar. E aí, o que que acontece? Muitas vezes o estudante chega aqui e fala assim, poxa, professor, mudou, entendi, mas agora estou tentando apagar aqui, olha, esse Made with Canva, que ficou aqui embaixo, e eu não estou conseguindo. Não tem como apagar. Então, aqui, talvez, se você tem alguma habilidade no PowerPoint, você deve saber como tira, né? Como é que você faz uma edição desse tipo aqui, tá? Mas, se você não sabe, eu vou te mostrar como é que você faz isso. Quando você está no PowerPoint, na parte superior, você tem um campo chamado Exibir. E geralmente, esses elementos que vêm fixos no seu PowerPoint, eles estão nesse campo aqui, né, no que a gente chama de Slide Mestre. O Slide Mestre é o guia para desenvolvimento dos seus trabalhos. Se eu clicar aqui em Slide Mestre, o que que ele vai fazer? Ele vai dizer para mim, olha, qual é o guia das apresentações, né? Qual é o modelo? E ele está dizendo para mim que nesse modelo, eu quero que esse logo com Made with Canva, ele apareça em todos os slides. Então, se você quer tirar esse logo, não pode ser diretamente nos seus slides, mas no slide mestre dele. Eu vou vir aqui então, vou deletar. Perfeito? Deletei. Então, eu estou dizendo assim, olha, eu não quero, não fazer isso em todos, tá? Eu não quero que esse Made with Canva apareça nos meus slides. Eu vou apagar aqui dos meus modelos, tá? E uma vez que eu fiz isso, não tem nenhum mais, eu vou pedir para fechar. Eu vou pedir para fechar. E agora, o que está acontecendo? Mas se eu exibir a minha apresentação agora, vocês vão perceber que o Made with Canva... Opa, apareceu em alguns aqui, desculpe, mas o procedimento é o mesmo, tá? Eu devo ter esquecido de apagar. Ele apareceu aqui, tá? Mas o procedimento para que a gente possa apagar esses slides, né, esses logos aqui, eles permanecem os mesmos, tá bom? Então, assim, soluções como essa, tá? São super interessantes, principalmente quando você tem um domínio daquilo que você precisa apresentar e precisa de um guia rápido. É muito legal, como eu disse para vocês, eu uso muito. São duas ferramentas que eu uso para isso. Eu uso o Gamma e uso o Tommy. É só digitar também aqui no Google, Tommy AI, tá bom? Tommy AI, vou colocar o link no chat. Ele faz a mesma coisa, tá? Ele faz